Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no nosso quarto podcast. Tá rendendo, né? Opa! Com o Demétrio, o Rafa e o João. Hoje a gente tem o nosso primeiro convidado de muitos, primeira convidada de muitos, com muita honra, nossa amiga Lu Sargologos, um ícone na odontologia digital no Brasil. Uhul! Honra. Nossa, isso aí. Responsabilidade, me chamar de ícone assim. Poxa. A Lu tá cheia de novidades, né? Acabou de voltar da Alemanha e a gente vai fazer um bate-papo com ela hoje aqui, bem bacana, bem descontraído. Show de Legal. bola, Lu. E aí? Lu, chegou bem, eu quero te agradecer aí de estar participando aqui com a gente o convite que a gente fez, eu meio que dei uma intimada nela, falei, não, Lu, você é a nossa primeira convidada, vem aí e tal. Não, então tá, eu vou. Show de bola, Lu, muito obrigado. E aí, Lu, eu queria que você contasse mais ou menos um resuminho aí da tua história, como é que você acabou entrando na odontologia digital. E aí dá um resumão pra gente, a gente vai batendo esse papo. Beleza. Então, eu entrei já faz, acho que 11 anos e eu trabalhava com um laboratório de prótese que já era digital, né? A gente sabe que os laboratórios digitalizaram muito antes dos dentistas. Só que eles não tinham nenhum dentista ainda com um scanner intraoral. O fluxo deles era escanear modelo, scanner de bancada. E aí a Dentsply Sirona levou um scanner para eles e falou, ó, escolhe um dentista cliente de vocês aí no laboratório, coloca esse scanner lá, esse scanner vai ficar consignado por 1 ano, que a gente precisa fechar esse fluxo digital desde o escaneamento até a fresagem. E aí eu fui agraciada com essa escolha. Depois eu fiquei sabendo, eu falei, por que eu, né? E eles me escolheram pela qualidade dos preparos protéticos, que era o que eles viam lá na tela do CAD depois que eles escaneavam o meu modelinho de gesso. Legal. Aí, vamos colocar lá. E eu fiquei com esse scanner durante 1 ano. Teve o lado bom, mas teve o lado ruim. Qual que era, Lu, o scanner? Era uma Blucan. A Blucan. Uma Blucan, pozinho. Pozinho. E... Melequento. Show de bola. E o pior é que eu fui me empolgando com aquela Blucan, porque eu comecei a ver os benefícios, mesmo usando pó. E aí eu comecei a ter os meus momentos heróicos, que era porque eu já trabalhava na área da odontologia do sono também. E eu comecei a escanear uma boca inteira de Blucan, que vocês sabem que não é fácil. Não, desafio. Nossa. É um desafio para os aparelhos de ronca e apneia. Era o meu desafio lá e eu escaneava. Bom, o lado bom foi entrar na odontologia digital dessa forma. O lado ruim é que esse scanner realmente eu estava com ampulheta virada porque ele seria retirado pela empresa no final de 1 ano. E aí eu comprei um porquinho, comecei a colocar as moedas, porque eu ia ter que comprar meu scanner. Eu não conseguia mais me imaginar sem o negócio. Sem o negócio e tendo que moldar de novo, né? E foi assim que tudo começou. Muito bom. Aí me conta também agora, conta pra gente aqui como que começou a sua parceria também com a Sirona. Para quem não sabe, a Lu também é uma das speakers da Sirona, principalmente no quesito Labside. Então, os cursos Labsides, eu praticamente só comecei a entender Sirona Connect, né, o Serec Connect, quando eu comecei a conversar com a Lu. Então é uma história bem bacana. Pode contar pra gente, Lu. Então, eu sempre tive um consultório enxuto, pequeno, consultório, não é clínica. Eu sempre tive uma única cadeira odontológica e para mim nunca fechou a conta de eu ser chairside, né? Que é ter o fluxo completo como a maioria de vocês. A quantidade de elementos mês que eu sempre gerei nunca fecharia a conta. E eu acho que eu sou bem DI mesmo, que é o antigo Labside. Não tenho perfil, eu acho maravilhoso ver vocês desenhando, maquiando. Eu não tenho perfil para isso, eu prefiro realmente mandar para um laboratório digital. E em sendo DI, né, que é o antigo Labside, DI é o Digital Impression, que é um novo conceito que foi concebido pela própria Dentsply Sirona.
Daí eles me convidaram para começar a dar os treinamentos lá na academia para os novos clientes de AI. Porque isso já faz aí uns 10 anos, mas por incrível que pareça, há 10 anos atrás, a Dentsply Sirona começou a perceber que o mercado brasileiro estava começando a ficar saturado de chairside. Saturado assim, quem era chairside já tinha adquirido o sistema completo e eles perceberam que eles começaram a vender o scanner avulso, somente o scanner. E hoje, no mundo inteiro, não só no Brasil, eu vi lá agora na Alemanha, a quantidade de scanners que eles têm vendidos no mundo no formato de AI é muito maior do que chairside, né? Então, quem era para ser chairside meio que já entrou na odontologia, vocês foram pioneiros, vocês entraram primeiro. E aí a galera que está comprando agora, que está entrando no fluxo digital, é no DI mesmo. Legal, né? Você acha que é uma tendência do pessoal que vem agora no scanner seguir para o laboratório? Sim, sem Você dúvida. acha que o pessoal é mais cauteloso pelo investimento ou tem a mesma filosofia sua de falar, não quero o chairside? Eu acho que é de filosofia mesmo. Filosofia. De não ter perfil ou não ter número de elementos mês que fecha essa conta do chair. Que até essa questão da produção. E uma coisa que o Demetrio comenta muito, que é só o brasileiro, né? Um exemplo que o cara quer camelar, quer trabalhar até mais tarde. Nos outros países ele quer ter menos compromisso, menos serviço. Quer que a tecnologia traga facilidade, né? Aí na hora que ele adquire o sistema, ele não quer produzir todo o fluxo. E não é todo mundo que consegue colocar um cadista, um técnico para produção dentro do consultório, né? E aí ele acaba seguindo essa tendência aí que a Lu falou, que é agora ter o scanner, mas para laboratórios cada vez mais potentes e focados no digital para produzir os casos. Ô Lu, isso que a Lu falou é interessantíssimo porque talvez seja inevitável essa mudança de todo profissional, né? A porta de entrada, lógico, é a aquisição ou pelo menos conhecer como funciona um escaneamento. E aí tem que se entender como é o seu fluxo, como é que é o seu modelo de negócio para ver se cabe ou não. Porque existe esse custo-benefício, não o custo financeiro, mas o custo que você paga para ter um fluxo completo do digital. E às vezes você vai entender que a conta não fecha, como é o meu caso também. Eu não sei se eu estou preparado para pagar o custo não financeiro, mas o custo de tempo, de dedicação, sendo que você tem laboratórios hoje em dia que te entregam muito rápido, com uma assertividade excelente, né? E você, Lu, é o seguinte, o que você entende, não vou nem falar de futuro, vou falar de presente, né? Para quem está começando agora, como é que migra para o digital? Você acha que é inevitável, é necessário, vai ser vital para o presente, não vou nem falar futuro. Antes de responder a sua pergunta, Rafa, só voltar um pouquinho no conceito, e agora essa minha ida para a Alemanha agora ficou ainda mais claro, porque eu pude acompanhar o lançamento da Prime Print, e vamos lembrar que o Serec ele começou na Alemanha, e ele não começou na Alemanha porque o dentista lá, ele queria ser chairside, ele tinha que ser chairside, ele não tinha outra alternativa. Primeiro, por falta de bons laboratórios, ele tinha que se virar dentro do consultório. Segundo, que naquela época tinha algumas condições de impostos na Alemanha que inviabilizava o dentista contratar de um terceiro laboratório a parte protética. Ele foi obrigado a se virar dentro do consultório, de forma chairside. Não diferente disso, eu vi agora o lançamento da Prime Print, que é um conceito de impressora. Eles até mostraram lá um slide, que acho que todo mundo se vê um pouco exagerado, na minha opinião, que são as nossas impressoras no consultório, com a lavadora do lado, e aí eles puseram uma foto de uma bagunça de resina em cima da bancada, não sei o quê. Por que isso? Porque na Alemanha, o dentista ele não tem funcionário. Na Alemanha, ele não tem assistente, ele não consegue ter assistente. Então, ele precisa se virar no fluxo chairside sozinho. Ele precisa, o equipamento, a cadeira da Sirona, os modelos mais novos, até a esterilização das canetas, é a própria cadeira que faz.
Entre um paciente e outro, ele abre um compartimento na coluna da cadeira, coloca todas as turbinas no buraco. Enquanto ele troca de paciente, as turbinas já são esterilizadas, porque parte do princípio que não tem assistente. E a Prime Print agora é impressionante, porque a impressora, ela faz as 3 etapas sozinha. Você pega o modelo pronto lá na ponta. Então, ele imprime, a máquina faz todo o processo de lavagem, de cura e te entrega pronto. Por quê? Porque não tem assistente. Praticidade. Não existe. Também na questão dos parâmetros, dos tempos. Nada. Do protocolo, padronização de processo. Tá. Nossa, excelente. Ô Lu, e aí, só pegando esse gancho aí pra gente que não sabe ainda. O que você foi fazer na Alemanha? O que eu fui fazer na Alemanha? O que você viu lá de diferente que acha que vai chegar pra gente aqui em curto prazo? Na verdade, o que eu fui fazer na Alemanha, eu fui pela segunda vez para a formação de mentors, porque assim, na hierarquia do ensino da Dentsply Sirona, isso eles levam muito a sério. Você tem o speaker, você tem o speaker que ele pode ser ou não um beta tester, né? Beta tester dos softwares lá da Alemanha. Você tem o KOL, que é o Key Opinion Leader, que é uma outra categoria. E você tem os mentores, que é a categoria mais alta. Nem todo speaker é um beta tester, nem todo beta tester é um KOL e nem todo KOL é um mentor. Eu tenho assim, tive a oportunidade de passar por toda essa formação. Eu sou uma beta tester também e é a segunda vez que eu sou chamada pela Sirona para ir para a Alemanha para fazer a formação de mentors. Isso até é uma coisa que foi motivo de muita brincadeira lá, porque no meio dos novatos, eu fui num grupo Latam, um grupo de latino-americanos, éramos 5 brasileiros. Eu fui a única que estava indo pela segunda vez. Eu falei assim, olha, eu acho que eu tomei pau na passada, porque alguma coisa deu errado, porque me chamaram de novo, né? Mas é isso que eu fui fazer lá. E aí é uma formação de uma semana, muito intensa. Absolutamente nada do que a gente tem aqui. Tudo as coisas novas e as novas tendências. Uma delas foi, que eu falei para vocês agora, da Prime Print. Foi um dia só para mexer, para entender o fluxo. E assim, se eu puder assim, resumir a semana lá, das novas tendências... integração de todos os sistemas ao mesmo tempo, tudo junto. Integração de banco de dados de paciente, de imagens, né? Então, num futuro muito próximo, eu vou, por exemplo, com qualquer um de vocês, a gente vai poder integrar os nossos scanners, um vai conversar com o outro, a gente vai encontrar a documentação, eu compartilho um paciente com o Rafa, ele vai ter acesso a tudo que eu já fiz nesse paciente. E aí é tudo mesmo, tá? A gente está falando de escaneamento, a gente está falando de fotografias, a gente está falando da tomografia computadorizada. Tudo compartilhado. Como que chama aquele software da Sirona que já é praticamente um administrativo disso daí? Sidexis. É que o Sidexis, ele vem a partir da Tomo, né? Eu tenho pro da radiologia. Tomógrafo. O Xios, que é o... Então, mas esse daí a gente consegue colocar tudo também, né? Porque tudo. As comunicações de escaneamento, compartilhamento... O escaneamento entra no Sidexis? O meu é o modelo de 2018, o software 4. Mas entra, eu tenho o Sidexis novo, entra. Você coloca o escaneamento. Lu, então é mais ou menos essa tendência. Mas não é, o Sidexis não é o software, não é o software que une tudo. O Inlab 22 está com uma proposta mais parecida. Mas não é nenhum software. Na verdade, o que eu vi lá, que vocês vão começar a ouvir falar aqui, chama-se DS Core, que é Dentsply Sirona Core de coração, que vai ser uma espécie de um portal onde tudo que a gente fizer nos nossos softwares, a partir do momento que você estiver logado no DS Core, todos os arquivos já estão subindo para essa grande nuvem da Sirona, que vai fazer não só um backup de tudo que a gente faz nos equipamentos, mas principalmente essa integração, para que a gente possa compartilhar. E o que eu achei mais sensacional,
pela primeira vez, isso foi a coisa assim que mais... Eu fico até... coisa de quem é apaixonado por digital, que eu fico até arrepiada. Pela primeira vez, a gente percebe que as empresas estão preocupadas umas com as outras. Então, sempre foi o mundo... Dentsply Sirona é um mundo à parte. A Align com a Itero, um outro mundo, com a Invisalign, a Straumann. E eu vi muito em tudo que eu vi durante a semana. Sempre aparecia no fluxo. Como é que o escaneamento do teu paciente que foi feito pelo ortodontista que te indicou, mas que a orto tem uma Invisalign Doctor e ela tem um Itero, como é que isso vai entrar no mundo da Sirona para que você faça a sua prótese no Serec? Ele abriu, né? E vai entrar. Abriu e se preocupou com isso. Isso veio acontecendo aos Inevitável. pouquinhos. Inevitável, né? Até porque o mundo todo vai escanear. E vai gerar. Exatamente. Eu penso, eu tenho falado aqui que hoje eu percebo e visualizo isso que no futuro, como o celular hoje é um meio, né? Ele é um computador onde você consome ali várias coisas. E para a odontologia, o scanner vai ser um meio também. Então, as empresas, elas querem que todo mundo tenha um scanner para poder consumir todas as outras coisas que ela pode fornecer. E se a pessoa não tem um scanner, ela não consegue consumir nada. Então a tendência é que eles consigam. Aí, por exemplo, se. Aí responde a pergunta do Rafa, se né? todo mundo tem um scanner, que não seja Sirona, mas consegue Tem que ser aberto. usar todo o fluxo da Sirona, a Sirona tem mais clientes, Não tem mais por quê? recurso. E aí E é uma aumenta o tendência grau do de digital. comparação, né? Cada um vai ter que ter o a mais, né? O critério de comparação do cliente, ele vai ter que ver qual é o Agora, benefício dele. Uma tendência que a gente tem visto, assim, normalmente quase todos os sistemas estão oferecendo esse negócio de nuvem. A gente está com o Medit, eu e o Salote, a gente está com o Medit. O Medit, você paga 95 centavos de dólar, você tem 10 teras de nuvem. É muito. Para carregar muita coisa. E essa coisa de comunicação também é essencial para quem está trabalhando no fluxo digital, porque você pode, com essa comunicação, mandar de uma forma muito mais precisa, sem corromper o arquivo, passando de nuvem para nuvem. Então você vai para uma nuvem só. Então eu acredito que seja por causa disso, né? Para evitar um arquivo ser corrompido. Mas o que acontece essas tendências de nuvem também, a gente fica um pouquinho, no meu parecer, eu fico um pouquinho meio na mão da empresa. A empresa sabe qual é o seu fluxo, o que realmente você faz. É inevitável. Inevitável. Não, e mais. Capivara dos pacientes. Não, Meta, e não só. Google, sabe tudo. Não, mas a questão dos pacientes, ela de uma certa forma, ela é protegida aí pela Lei Geral de Proteção de Dados. Você abre o nome do paciente se você quiser, mas o que eu acho mais sensacional é que as empresas todas vão usar essas nuvens para... Os dados dos nossos pacientes vão entrar para gerar inteligência artificial para todo mundo, para o benefício de todo mundo. Muito bom. Né? Então, sensacional. Imagina juntar tudo que você escaneou, as cópias biogenéricas dos seus pacientes, com dele, com dele, praticidade. com o meu. Acho que Dividir, ter. Ninguém tem nada físico mas hoje. Você é classificado comercialmente também. Ah, sim. Sim, a sua qualidade está exposta. O digital expõe. Quantidade de. Isso eu falo muito. Né? Então você fala que eu achei. O digital expõe sua intimidade. Não é só no. Não é só nuvem. Não é só no celular, nas seus nudes, não. Ele vai expor sua intimidade profissional. Eu digo assim, com certeza. o Rafa faz 30 elementos 30 escaneamentos por mês. O Salote faz 175. Sim. Ele já tem uma estrelinha a mais do que o atenção Rafael. é diferente. Eu acredito que vai ser uma... Mas eles já fazem isso, eles já têm isso. Eu tô falando, mas aí Mas- com a nuvem vai ser... Não, vai ainda ser mais preciso. Mais preciso. Então, mas eles já Exato, fazem mas isso. precisa. É muito legal Compra isso que o de João falou, consumíveis. porque olha que coisa maluca. Eu me lembro que a gente estava em plena pandemia e veio uma informação da DS da Alemanha
por país, mesmo em pandemia, que em tese era para todo mundo estar em casa, cara, o Serex trabalhando. Até mais, se bobear, os né? Connects, porque a gente, assim, o Connect, desde que ele nasceu, para eu mandar para o laboratório, é sinistro, porque o meu escaneamento, ele bate na Sirona, na Alemanha, em Bensheim, e descarrega no quarteirão da frente, que é o laboratório que eu trabalho. Mas a Alemanha tinha controle disso, eles sabiam exatamente quantos Serex, independente de ser de AI ou ser chairside, a galera que estava trabalhando no meio da pandemia. E a produção foi absurda, não sei nem se vocês sabem, mas a venda de scanner no formato de AI, e que foi especialmente a nossa Omni AF, a Flexible, né? Também chamada de portátil, foi recorde de vendas no mundo, no Brasil. O Brasil foi recordista de venda de scanner, em plena pandemia. Eles têm controle de tudo, independente de começar a funcionar a tal da nuvem, né? O DS Core, que vai começar a funcionar em breve. Ele já tem controle. Todo mundo tem controle. Linkando com isso que você falou, a gente, assim, para quem não tem noção do cenário internacional, tal, você que esteve lá, como o brasileiro é visto lá? Pela Sirona, que é uma empresa pioneira em tecnologia e que norteia aí talvez os desenvolvimentos da tecnologia digital. Como eles veem o mercado nacional brasileiro e o dentista brasileiro? A gente, assim, isso é uma coisa que a gente tem muito orgulho, né? Porque nós temos, infelizmente, o nosso país, ele tá sempre no ranking de tudo que é pior, né? Mas o dentista brasileiro, a odontologia brasileira é considerada por eles a melhor do mundo. Essa turma que a gente estava de Latam, nós éramos uns 40 dentistas, 5 ou 6 brasileiros. Da nossa turma, 3 estavam dando aula para os outros latinos. Então, nós somos referência. Nós somos referência de qualidade técnica. Técnica, assim, de mão mesmo, de habilidade mesmo. Enfim, conhecimento, tudo. O brasileiro tudo. É fuçado, né, cara? O brasileiro é... Mas você não entende também que aqui tem muito de tudo? Porque aqui, se a gente considerar que a gente tem 1/3 dos dentistas do mundo estão no Brasil, então tem muito de tudo. Tem muita gente boa, muita gente boa. É tudo exponencial. Mas é a melhor odontologia, tanto que a gente, assim, o Brasil foi capa da revista Veja na questão do turismo médico. Qual que é o recorde de turismo médico do Brasil? Verdade. Odontologia, estética. Na sequência, cirurgia plástica e o terceiro, dermatologia. Foi essa sequência. Primeiro odonto, depois... Então, assim, a galera marca de viajar para o Brasil mesmo. Eu tenho pacientes que moram no exterior que vêm para tratar. Aí faz o combo. Famoso combo. Já vai no dermato, dentista, já vai no cirurgião plástico. Churrascaria. Eu vou pra Turquia com o João. Vai pra Turquia com o João? Agora não precisa mais. Agora curiosidade, tá? A famosa bunda de macaco. Vocês estão falando da minha ida pra Alemanha, mas 3 dias antes de eu ir pra Alemanha, eu tinha acabado de chegar da Turquia. Foi a coisa mais insana que eu fiz na minha vida. Um monte de cara. Eu nem repito mais essa loucura, porque eu peguei 3 voos pra ir pra Turquia. Cheguei lá, dei uma palestra durante um evento na Turquia, no sul da Turquia, quase fronteira com a Síria. Os caras... Foi maravilhoso, mas eles me colocaram... Como eu era a palestrante internacional, eu nunca passei por essa situação, porque eu sempre participei de palestras. Eu era a cereja do bolo, eu nunca passei. Isso foi a primeira vez que me aconteceu. Então eles me colocaram para abrir o evento e depois para fechar o evento. Terminou o evento... Eu fui pro quarto, eu dormi até 1 da manhã só, já passou um táxi, já me levou pro aeroporto e eu já fiz mais 3 voos de volta pro Brasil. Foi surreal. Mas eu tô falando da Turquia, porque vocês falaram que vocês vão pra Turquia. Eu fiquei impressionada na fila do check-in no aeroporto. Já em Tudo Istambul. curativo na cabeça. Não, mas não homens, mulheres suturadas de cirurgia de face. Lá. Com hematoma, embarcando de volta pro Brasil, voo da TAM. Caramba. Eu fiquei super impressionada. Já evoluiu o processo. Já evoluiu. No mercado, Eu acho que os caras lá na Turquia, eles são muito bons tecnicamente e eles devem ter um preço muito atrativo. Tem. É o diferencial. Que é porque, pro cara pegar uma passagem, hospedagem, mudar de país para operar e voltar... É a nossa odontologia aqui. Quando o cara vem de fora, ele é o inverso. Rafa, eu pego avião, hotel, passeio...
pago você e a metade do preço lá de fora. Pronto, é isso, Rafa, é isso. É por aí. É por aí. E o que você acha que nossa viagem pro IDS também? Qual que é a expectativa Eu aí? tô muito animadíssima para essa viagem. Eu devo confessar para vocês que as outras vezes, vou abrir meu coração. Desde a primeira vez que eu fui pro IDS, eu sempre tive com uma turminha fechada. A gente se hospedava todo mundo no mesmo lugar e rodava o tempo todo. E, enfim, os tempos mudaram, eu não estou mais conectada nessa turma. Então, assim, é a primeira vez que eu estou voltando para um IDS... Com outra proposta. Outra proposta. E Legal. aí, estou com vocês, que eu estou super contente. Legal. Isso aí. Tamo junto. Vamos aproveitar. Vamos bagunçar muito lá. Vamos sim. Vai ser demais. Então, de novidade ali no curso de mentores lá da Cirona, a bola da vez foi a impressora 3D. Primeiro dia foi para a gente conhecer, saber o conceito do DS-Core, que vai dominar. Para vocês terem uma ideia na questão do DS-Core, eu não sei quando o Brasil vai conseguir implementar isso, acredito que até o final do ano que vem. Todos os nossos scanners vão estar ligados no DS-Core e só vão funcionar se estiverem ligados no DS-Core, tá? Atualizações de software, tudo. O que eu achei muito legal e muito honesto é que eles vão ter 3 planos com 3 faixas de preço. Tem um que é gratuito, que a gente já vai estar todo mundo funcionando nesse gratuito, isso é garantido. E com todos os... como fala? Features? Já imagino. Com todos os benefícios. Tudo. Eu troco escaneamento com você, eu acesso tudo, tá tudo funcionando, tudo bacana. O que vai mudar para o segundo plano e o terceiro plano, em termos que daí vai ser cobrado, né? Vai ter um valor que a gente não sabe, é a capacidade de armazenamento na nuvem, é a quantidade de teras que a gente vai... então, assim, não é algo... acesso a um software também. Talvez provavelmente. Premium, Isso sim. Talvez, eu não sei ainda. Um acesso aos softwares, né? Porque o software também não precisa mais de dongle, ele pode ser na nuvem. Pode ser online. Pode ser online. Exatamente, mas vai ser assim. E aí você acessando um banco de dados, você tem... Isso. Esse aqui você vai ter o software mais atual do sistema a seu dispor. Online. Até pegar um gancho nisso, eu já vou... Dedução, né? Uma dedução. Login e senha. Eles vão chegar nisso aí. Só pra gente, assim, organizar, então, que eu vou falar do que teve dos outros dias para responder a dúvida do Demetrio com relação às novidades. Mas, por exemplo, na questão do DS-Core, todo mundo foi ouvido depois no final do dia, que foi logo no primeiro dia, na segunda-feira. E eu pontuei algo assim que os alemães ficaram assim meio de boca aberta, ficaram pensando assim, cara, a gente precisa se preocupar com isso. Que foi o seguinte, eu falei, olha só, o meu país, diferente do país da galera aqui, do Los Hermanos, que os países são tudo pequenininho, o meu país é gigante, a gente tem poucas cidades que são muito ricas e que são conectadas numa baita de uma internet. Como é que vai funcionar, por exemplo, um dentista que tem um Serec no interiorzão do Mato Grosso, numa cidade que ele não pode depender da internet para o Serec dele funcionar. Se tudo vai funcionar amarrado numa conectividade monstro chamada DS-Core, como é que a gente vai fazer com os dentistas que estão nessas regiões que não estão abastecidas? Que aqui é bastante. Que no Brasil é a realidade. Aí ficou todo mundo me olhando. Senão, não, a gente sabe, porque não é só o Brasil, tem outros países que não tem uma conectividade muito boa, a gente vai ter que pensar numa forma de prover... aí eles viraram para mim assim, e você tem alguma sugestão para esse problema do seu país? Eu falei, olha, a princípio eu tenho. Porque mesmo lugares que não tem internet para Wi-Fi, as companhias de celular, elas não deixam faltar o sinal da internet para os caras que têm celular. Porque se eles vendem, eles precisam prover. Então, talvez vocês precisam pensar em alguma espécie de um micromodem que para esses caras, imagina assim, você tem um dentista lá na Amazônia,
que atende as tribos indígenas. O cara não tem Wi-Fi, mas se ele tem um celular que funciona bem, se ele tiver uma espécie de um micromodem que ele... ele não plugue pode no ficar SEREC, privado. ele mão, consegue fazer, porque você imagina se os Serecs A não pessoa pra funcionarem ligar, conectados num Diascore, por Sim, exemplo. e um apagão também. Agora Como é que você negócio de por exemplo, com um apagão... satélite, O Starlink 5G aí. tá também. Uma coisa que eu percebi, mas- que isso foi uma dedução minha, aí não tem nada a ver com odontologia, tá? As operadoras de telefonia Vão acabar. Vão acabar. Vai. Dias Vão contados, Também acho. Vão acabar. Vai ser tudo via satélite. Também Isso aí. acho. Vai acabar. Então, Vivo, Claro... E tá não tudo- vai demorar muito. Não. Isso é bem mais rápido. Isso vai acontecer também acho. muito rápido. Assim como acabou linha fixa. Foi natural. Sim. Chegou. Aí- As rupturas, né? Então, Quando assim, vê, a gente primeiro piscou, já dia, era. Diascore. Segundo dia, Prime Print, tá? Terceiro dia, a parte de tomografia está crescendo muito, as imagens tomográficas estão cada vez melhores e a gente teve um dia, assim, só mexendo no Axiom, que é o novo tomógrafo. Vem da questão de FOV, de questão de voxel. Foi muito legal. Depois nós tivemos um dia de cirurgia guiada, que aí, óbvio que eu pirei na batatinha, tá? E aí nós utilizamos duas formas de planejamento. Uma com o Simplant, que não foi ainda lançado oficialmente no Brasil. Tá? Tem uma pendência de regulatório. E com o próprio... Galileus. Com o próprio Galileus. Então, foi muito legal. Eu não tinha... E assim, embora eu tenha um Simplant na minha máquina, eu não tenho tempo de mexer nele. Tenho a licença, tudo, como beta tester, mas eu não tenho tempo. E lá eu tive tempo. De aprender a fazer o que eu faço no software da MIS, eu aprendi a fazer no Simplant. Legal. Galileus eu não tinha tido contato. Achei muito fácil, muito intuitivo. Mas também tem Muito muita legal. limitação. Tem limitação. Só pegando um gancho aí, vocês que mexem com cirurgia guiada, assim, uma deficiência que eu achei no Galileus muito forte é que o match, ele é feito de forma automática. Você não consegue fazer o ajuste fino. Não, Depois. depois que você Não. coloca os pontos, Então, não. Só que a hora que você dá um zoom, que nem eu trabalho com monitor de 23 polegadas, eu vejo Fantasminha. que eu preciso caminhar para fazer um match. Porque eu falo assim, o sucesso da cirurgia guiada hoje para mim, É o até match. isso foi É o match. perguntado. Sim, sem Foi dúvida. perguntado lá na palestra da Turquia. Qual é o momento crucial? É o match. E daí, se você não pode fazer um ajuste fino no olho, porque tudo bem, você tem um software, mas o software, nenhum software substitui a gente, né? E a história do match, eu falei, já não é um software Ô, Lu, que eu vou... Pra galera que tá ouvindo aí, que tá entrando agora, o que é o tal do match aí? Explica aí. É o negócio do Tinder O match lá, é não é? aquilo que você faz no Tinder, Rafa. É o Tinder da guiada. Tinder da guiada. É o Tinder da Eu guiada. falo que é o meu... Não, eu até falei isso lá na Turquia. Eu nem sei se eu devia, porque vocês me conhecem, eu sou muito espontânea, né? Inclusive para falar as groselhas, né? Agora é a hora. Até pra Agora é a falar hora. as groselhas. Fica eu sou tranquilo. espontânea. Mas Mas assim, a gente cortar, mas pode falar não, mas tudo. peraí, Acredita. só que eu tava num país muçulmano, vocês não podem esquecer disso. Tinham várias dentistas lindas, maravilhosas, bonecas de burca, de lenço na cabeça. E me perguntaram o que eu achava que era mais importante na cirurgia guiada. E eu falei que a acurácia da cirurgia depende totalmente do match. E que pra mim, porque o momento do match, pra mim, eu tô sempre sozinha. Porque eu pré-planejo para depois fazer a videoconferência com o cirurgião. E eu falo que é o meu momento orgásmico do que é o match. E eu falei isso lá em inglês Nossa, na e aí? palestra. Eu falei Caiu assim, a cara. Cara, você falou isso na Turquia. Eu falei isso na Turquia, né? Na Não, hora. não foi. Não, aí as doutoras vieram perguntar o que seria isso, O que né? seria isso, né? Não, mas foi assim pra mim, e é o momento realmente mais importante, né? E voltando, eu descobri que o Galileus não me deixa fazer ajuste fino de match. E era O onde a gente Simplant, errava sim. lá atrás, em 2016, e até descobrir Tá. que o problema era o match, sabe como é que foi? Porque o Galileus a gente tem que pôr um por vez, um dente por Tá. vez. E aí eu percebi as linhas não batendo. Não Eu falei, batendo. tá aí o erro. Uhum. Entendeu? Aí não teve mais problema. Pra quem não sabe ainda, Net,
a Lu também, ela é a planejadora, a Plan Center da Miss. Então, todos os casos que você planeja de cirurgia guiada, é a Lu que faz pelo sistema Miss. E ela tem um mega, hiper, louco software, mega master. Único. É só ela que usa. E é show de bola. Eu vi ela usando algumas vezes. É bacaninha demais. Aí, Lu, a gente vai entrar num assunto agora aí. Vamos aproveitar que você já entrou na pauta da cirurgia guiada. Sérgio, só pode mudar ali para ter uma pautazinha aí de cirurgia guiada. Isso, planejamento ali, o anterior. Aí. Isso. Aí, Lu, eu acho que esse assunto de planejamento eu comecei a entender melhor depois que a gente começou a conversar. Você acabou começando a fazer o negócio da Miss. E a gente começou a entender um pouquinho melhor até de fóvea, de tomografia, quais são aqueles os itens primordiais para você ter um planejamento bacana na cirurgia guiada. Então eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso daí. Tá, então, de novo eu acho importante nesse aspecto a gente pontuar o fato de nós estarmos de novo num país com muitas realidades diferentes. Por que eu tô falando isso? Porque quando eu fui fazer minha formação de planejadora lá em Israel, na fábrica da Miss, o meu master, o meu professor, ele colocou assim algumas restrições para mim. Esse tipo de exame você não aceita, isso aqui você não pode aceitar, isso você não pode aceitar. Nós temos os 10 Guidelines, que a gente até traduziu para o português, que é um flyer bem bonitinho, que quando o dentista começa na cirurgia guiada, a gente envia. E embora seja da Miss, não importa qual é o sistema de implante que ele vai usar, o ideal é que ele siga essas 10 diretrizes. É o prévio para mandar para o planejamento. São 10 diretrizes para a tomografia. Então, o mundo perfeito é que a gente anexe isso na hora de fazer o pedido para a radiologia. Mas aí, voltando, o que começou a acontecer? Chegava para mim, por exemplo, o FOV mínimo, né? Que a área de abrangência tem que ser de 12 por não sei quanto. Eu falei assim, calma. Isso aqui em Israel, né? Eu cheguei em reunião a bater de frente com eles. Eu falei assim, vocês estão achando que toda radiologia no Brasil tem um tomógrafo que faça um FOV desse tamanho? Então, assim, o que para mim hoje eu rejeito mesmo, porque isso infringe absurdamente a filosofia da Miss. É FOV de hemiarco. A gente não faz guia de hemiarco. Jamais. Sim. Tá? Agora, o FOV mínimo, um 6x8, se você posicionar o paciente direitinho e tomografar só um arco até a distal ali do primeiro, segundo molar, eu tenho que aceitar. Então, normalmente eu tenho conversado com o pessoal da área comercial da Miss, assim, os vendedores que atendem essas áreas mais pobres do nosso país. Não vende o kit de cirurgia guiada para o cirurgião lá do interiorzão do Mato Grosso antes da gente verificar qual é a radiologia mais próxima e eu abri a melhor tomografia dele no meu software para ver. Porque não, vocês vão lá, vocês fazem a venda e o cara não vai conseguir operar. É frustrante isso. Então, assim, eu pessoalmente tem situações que eu aceito, tem coisas que realmente eu não posso aceitar, como uma tomo de hemiarco. Mas um FOV de 6x8 com paciente bem posicionado, eu aceito. Depois tem a questão do voxel. Nem todo tomógrafo dessas radiologias entrega um voxel de 0,2, que é o que a gente preconiza. Muitas vezes, uma das 10 diretrizes é o afastamento de tecidos moles. Então, muitas vezes, o técnico lá da radiologia, ele esqueceu de afastar o lábio, a língua, e aí chega para mim uma tomografia com tecido mole sobreposto. Eu penso muito no paciente, desse paciente não ter que voltar, não ter que fazer uma nova tomografia. Então eu converso com o cirurgião, eu falo, olha, você vai operar o incisivo central, o lábio não foi afastado. A parte óssea, ok, eu não vou conseguir medir espessura de mucosa para você, porque o lábio tá uma coisa só. Tudo bem? Lu, tudo bem. Falei, então, no teu próximo paciente, cuida para radiologia fazer dessa forma. Cria um protocolo então, assim, para ele. Eu tenho muito jogo de cintura, porque se eu for agir como me ensinaram, que assim,
O pessoal de Israel, assim, eles são referência mundial de tecnologia, de rigidez, de tudo. Mas eu inviabilizaria muitos planejamentos aqui no Brasil se eu fosse levar à risca. Você acha que chega muito com critério de exclusão? Chega muito, muito. A gente vive numa região que as radiologias todas seguem esse protocolo, né? Dificilmente uma que não chega. Devido à falta de qualidade dos equipamentos ou da falta de protocolo? Não, falta de protocolo. E vou dizer mais para vocês. Acontece aqui em São Paulo, com radiologias renomadas. Eu vou comentar uma radiologias renomadas, acontece o seguinte. Isso é uma coisa que eu descobri a duras penas, inclusive com o nosso professor Mike Bueno. Que é assim, de repente você tem um baita... Você que acabou de montar uma radiologia bacana. Você tem lá um tomógrafo nota 1000. Aí, só que você não tá lá. Você, Demétrio, não tá lá. Você tem um técnico que é o Joãozinho. Aí ele faz a tomografia para cirurgia guiada daquele paciente com um voxel lá de 0,2 maravilhoso. Só que na hora dele... O paciente vai embora. Na hora dele exportar do tomógrafo para mandar pro... Quieto. É a Siri. Na hora dele exportar do tomógrafo para o cirurgião que vai operar, esse DICOM, como fica mais leve, ele exportar numa qualidade menor, chega pra gente uma imagem horrorosa, borrada, granulada, quando na verdade não foi esse exame que foi feito. Então tem isso também. Eu acho que aqui no Brasil, pior do que a qualidade dos tomógrafos é o cara que tá... o operador da máquina. Falta de protocolo. Tem um cliente do Planning lá de Alphaville que manda só pra mim. Vira e mexe, eles mandam com a arcada fechada quando a gente... Pronto. Mordendo, né? Perdeu. Perdeu, pai. Você sabe que... Não dá o match. Não vai dar match. Até dá. O que acontece? Eu sempre rejeitava as tomografias com a boca fechada. Oclusão. Sempre. Porque a gente não consegue ver a oclusal pro match. Porém... eu fui pegando uma habilidade, né, de fazer match, que hoje eu consigo fazer match. Então, assim, eu aceito que se o cirurgião é o primeiro caso que ele tá me mandando, eu sou muito educadora, né? Então, eu aceito e durante o planejamento eu mostro para ele que a partir do próximo, se a radiologia não corrigir, eu não vou aceitar mais. Então, dá para fazer um match com o paciente mordendo? Dá. Se tiver muito artefato, não dá. Com artefato de... E assim... É que a gente não consegue conferir a linha depois, né, Lu? Exatamente. Dá pra fazer, até porque a guia vai ser em cima do escaneamento. Mas esse é um dos guidelines aí que você falou. É um dos guidelines, a boca aberta. A boca aberta. Sim, sem dúvida. Mesma coisa o M-arco. Você consegue fazer o match, mas cara, você não sabe o que está acontecendo ali. M-arco, para mim, realmente não dá. E não é a Luciana. Vocês não produzem a guia. A Miss não faz guia a famosa guia meia boca. Próximo ponto aí. Escaneamento. Não, vamos. Não, não terminou. Tem bastante coisa, não, né? mas dessas assim, linhas, calma. Mas assim, ele tá falando do escaneamento para cirurgia. Tô no mesmo guiada. assunto. Tudo bem. A Tomo acho que já chegou no... Então vamos lá. No a Toma no filtro, esgotou. no protocolo. Agora, aí vai chegar no escaneamento de arcada. do planejamento da cirurgia. Continuando no assunto. Bom, escaneamento de arcada. Aí a gente consegue perceber a grande diferença da qualidade final dos scanners. É impressionante. Ali é na prática, não é conversinha comercial. Ô, Lu, mas você muda não acha muito. que não é o que vale mais é uma pessoa que tá bem, que tem habilidade, que tá treinada para escanear na sequência correta? Sim. Muito mais que os o scanner, sim. Eu tenho certeza disso. O mesmo scanner operado por pessoas diferentes, você tem um resultado absurdamente diferente. Todo o material, né? Sim. Então, no escaneamento, a gente tem a técnica de escaneamento. Sim. A peça. Né? O operador. O operador e tem o scanner, né? Sim. O scanner. Tem umas situações na cirurgia guiada, por exemplo, que é muito crítica. Não sei se você pega esse tipo de situação, que é paciente que está em tratamento ortodôntico.
Então, Tem exatamente. Isso acontece muito, não dá match. Guiada, Não dá match. não, guiada Dá match. não rola. Até da Não. match. O problema é que demora 15 dias pra fazer a cirurgia. Já mudou. A guia Já- não entra. Então, exatamente. O que eu oriento é quando A gente chega foi pra operar mim... junto, aconteceu isso. Chegou pra mim paciente que eu abro Modo a tomo, raiz. eu vejo que tá de De aparelho, de orto. Joga a guia. E veio o STL também, na hora eu falo pro cirurgião, fala pro orto parar a movimentação, para tudo. Porque você não vai encaixar essa Não guia vai. depois. Não vai. É. A Há gente pouco tempo sentiu isso na Na pele. prática, na pele. E agora, assim, isso quando você vê os brackets colados. E quando é alinhador. Não, mas Eu quando... peguei um caso de alinhador que em 10 dias eu não consegui colocar o guia. Não vai. Não vai. Mas quando eu vejo attachments no STL, a mesma preocupação. O cara tá usando alinhador. Então Aborta. para tudo. Mas nem sempre tem attachment. Para também, já vi tudo. É sim, mas aí tá na... Difícil. Esse aí não Tem tinha. algumas empresas que não preconizam taxa. Não usam. Não usam. É. Voltando só um pouco na questão do scanner e não do operador do scanner, a gente sabe que tem máquinas, né? Tem scanners que não têm afinidade por área edentada. Então, só que tem guias que a gente precisa escanear as áreas edentadas para fazer apoio de mucosa, colocação de fixation pin. E daí chegam aqueles escaneamentos todos recortados, porque você vê que o cara não conseguiu ir além, né? Então, aí sim a gente tem uma limitação do equipamento e não do operador. Você fala de escaneamento de desdentado. Desdentado. Não só desdentado, tá? Área dentro. Áreas. Hoje, por exemplo, eu planejei um caso que o paciente só tem de canino a canino e justamente vai implantar Inferior. a parte inferior. Você não consegue. Então, aí tem scanner que não vai. Então, aí o que eu falo? É muito melhor. Isso é uma coisa interessante como a gente tá modernos, tá? O M-Center, né? O nosso Planning Center da MIS, a gente não recebe moldagem ou modelo de gesso. Isso não existe pra gente. O cirurgião ele tem que dar um jeito de escanear aquilo. Digitalizar. Israel recebe. Olha que interessante. E eu falo que é muito melhor, num caso como esse, uma baita de uma moldagem bacana, passada num scanner de bancada, do que uma tentativa de um escaneamento intraoral mal sucedido. Que é a maior dificuldade, escanear Eu, quando eu tinha desdentado. Blue, dentado. quando eu comecei a fazer guiada, muitas vezes eu moldava pra Sim. escanear, pra poder Perfeito. fazer. Não, pra E dizer a a Blue verdade. foi o único scanner que escaneava moldagem. Ah, E- mas eu escaneava Moldagem. Quantas vezes Não, não cria? modelo, ok. Molde, escanear O o molde, porque ele invertia a imagem, espelhava E- para A fazer Prime o faz também, positivo. não faz? Não que eu saiba. Molde? Eu acho que Eu acho que Prime? faz. É? Eu acho que faz. Eu acho que faz. Mas o Medit também faz. Medit faz. Medit faz também, numa boa. E eu acho assim, a gente tem... além do negócio do scanner, né? Outro dia numa live me perguntaram, pô, e quando você tem casos múltiplos onde você não está conseguindo abertura de boca e tudo mais? Cara, fácil. Eu paro de escanear, moldo e digitalizo o molde. Não vendia alma. Modelo, cara. Não vendia alma. Cara, pelo amor de não Deus, tá tem proibido algumas moldar. Não. Então, Não tem algumas vendia coisas alma. que quando você vai ver a dificuldade O sistema. com transferente e tudo mais, o paciente não tem abertura de boca. Sim, Vou fazer um caso agora claro. com itero, com aquele trambolhão lá, cara, para escanear transferente, não é. os escambores. Cara, difícil demais. Super não sofrível. consegue entrar. Cara, tira, molda, digitaliza, voltou pro digital de novo. Pronto. Sim. O modelo e Acabou pelo menos Sim. aí. Qual que é a minha vantagem de estar no digital? É rapidez, é Sim. precisão. Cara, a partir do momento que o scanner está me dificultando a vida, eu vou demorar muito mais. Cara, vamos voltar criar pra solução. longe. Olha que interessante linkando isso que você falou. Como a odontologia digital é uma evolução, não é atalho. Sim. Por que isso? Porque a base da pirâmide é o convencional. Não É tem aquilo que a jeito. gente fala sempre, é mais Se uma você ferramenta. usar a odontologia Ferramenta. digital como um atalho,
Não, pulou etapa, Vai fazer falta esse vai conhecimento. bater no muro. Porque tem casos que você tem que... Banco imobiliário, voltar 2 casas mesmo. Boa. Exatamente. Voltar 2 casinhas. E não tem jeito. Como o digital Fique evidencia de os castigo. profissionais que não são habilidosos, né? É o que o João fala. Porque tem, Expõe. expõe, Intimidade. porque tem muita gente que sabe que todos nós, na odontologia, nós temos áreas que nós somos melhor, que a gente domina mais, e áreas que a gente não domina tanto. Eu, por exemplo, você fala assim, Lu, me fala uma coisa que você não é boa na odontologia. Cara, eu me acho uma péssima resineira. Assim, não me dá um molar, por exemplo, eu vejo as postagens no Instagram daqueles molares esculpidos na resina direta. Cara, eu vou pra eu me garanto no indireto, né? Eu terceirizo a escultura. Mas tem Eu a não sou forminha boa do João. Tem a forminha da Chinese. eu não sou boa na escultura, mas assim, tem muito dentista que tem falhas técnicas na prótese, como protesista, e acha que vai entrar no digital e que ele vai decolar. E o digital, ele expõe mais ainda, né? Põe. Do As atalho. deficiências. Aí você entra com micomotor, piezo, Lupa. bisturi, Tá lupa. microscópio. sofrendo, né, Lu? Porque o Que é gesso pra- dá pra dar aquela... Pra quem é o incansável, que quer trabalhar com excelência, Tá. você vai São buscar mais excepcional. ferramenta Eu- para poder suprir e entregar com qualidade. Mas é legal, né? porque torna o dentista melhor. melhor. Sem né? obriga. Não, a ficar lógico. melhor. Como é que você vai melhorar algo que você não enxerga? Mas Você não sabe o que você no tá mínimo fazendo. te estimula. Estimula. É o que a gente vê, a galera que não se adequa, não se acostuma com a nova Fala tecnologia. que não funciona. Não, é que não coloca a bom. esperança numa ferramenta. Exato. Eu vou trabalhar melhor porque eu vou ter uma ferramenta diferente. Né? E a O gente que eu vê que não percebi nessa virada de chave do analógico para o digital é que os nossos grandes mestres, né, os mais famosos na odontologia, principalmente na área da prótese, a maioria demorou muito para migrar para o digital. Porque eu acho que eles tinham medo de não serem tão bons digitalmente quanto eles eram analogicamente. Então, eles demoraram muito para fazer essa virada, né? Eu dando continuidade, tomo, escaneamento, agora a gente tem A comunicação, fresagem, talvez, do- fresagem ou impressão de guia. Design dos- Software. Vamos pro software, então. Antes da impressão e... Isso. Então, software. O que acontece na... Software de planejamento da guiada. O que acontece na cirurgia guiada? Antigamente eu comecei fazendo implante já há muito tempo e antes você colocava o implante onde tinha osso, como dava, e depois você tinha que se virar virava nos com a 30 na prótese. 14 anos, né? Você tinha? Não, isso há 14 anos. Há 14 anos. Trabalho bem mais. escravo, né? Aí, hoje é diferente. Hoje você planeja direitinho aonde que vai ficar a sua coroa e você põe o implante Reverso. exatamente Vou até fazer aonde um você Que quer é o, parênteses, que é, me é lembrou o do planejamento negócio. reverso que é A Lu preconizado no não é analógico. implantodontista. E ela faz os planejamentos por quê? O que Por causa da importa? prótese. Existe. Isso aí. É o dente. Isso foi uma coisa interessante, só pegando um gancho no que ele está falando, porque quando a Miss idealizou ter o Planning Center no Brasil, nem todo país que usa o implante da Miss tem um Planning Center. Acho que nós somos 14 ou 15 hoje no mundo. Inicialmente, aqui no Brasil, eles pensaram que podia ser um técnico. Eles aqui Brasil, Dentsply Sirona, não. Aí o pessoal de Israel falou de jeito nenhum. Técnico nem pensar, né? A gente não pode fazer disso como os técnicos que fazem o setup ortodôntico. Tem que ser um cirurgião dentista. E não precisa ser cirurgião. Tem que ser um protesista, porque a cirurgia é proteticamente guiada. Perfeito. Planejamento reverso. Então, Lu, Perfeito. já aproveita o desde o gancho aí analógico, para né? explicar como é que É a você base. entrou na Você quer MIS fazer e implante para pôr uma prótese, né? Sim. como é que... Agora, pessoalmente, esse é o lado pessoal, né? Como é que você entrou na MIS e qual o diferencial da MIS pelo que você compara aí no uso da coisa do planejamento de cirurgia guiada? Então, eu só entrei na Miss porque eu já era professora, treinadora e speaker da Dentsply Sirona, uma vez que a Dentsply Sirona comprou a fábrica de implantes na Miss, um pouquinho antes da pandemia. A gente teve o lançamento da Miss no Brasil
naquele CIOSP fatídico, que já tinha pandemia no mundo. De 2020. 2020. Eu fui 2020. também, Vocês todo lembram que o mundo. pavilhão Que da o pavilhão China... chinês ninguém ia. Não, e todo mundo... De o pavilhão máscara. da morte, todo mundo de máscara. Ninguém ia. Aquele ano, eu acho que foi assim, uma super irresponsabilidade, porque além de CIOSP, teve carnaval no Brasil, né? Na sequência. Na ainda. sequência. Só falaram de pandemia depois. Mas, Na enfim, quarta de cinzas. foi ali que a Miss foi lançada, né? E com essa filosofia de, não pode ser técnico, não necessariamente precisa ser um cirurgião, mas obrigatoriamente tem que ser um protesista. E eu acho que eu fui, tanto protesista, inclusive professor da Dentsply, eu acho que eu fui escolhida. Aí é um perfil, é um perfil feminino. É o perfil do cuidado, é o perfil da delicadeza, do é o feeling, perfil de você fazer Olhar fino, crítico. Isso aí, detalhista. o planejamento ao vivo, de cuidar disso, de orientar o cliente. Critério, né? Criteriosa. Isso aí. É, Bem escolhido, bem escolhido. E disciplina, né? E bem escolhido. Aliás, hoje eu entreguei a guia de número 680. Muito bom. Eu lembro de você falar dos 500 faz pouco tempo. Faz pouco tempo. Hoje Ela tava comemorando hoje, 500 aí. Hoje ó. 680. Isso Olha porque só. a Miss ainda no Brasil não é, não... assim, Sim. a maior referência. Mas eles querem, Lu, antes, porque né? tem essa também, né? Eles querem ampliar muito Eles o mercado? eles querem, mas eu sinto que ainda a equipe comercial precisa ajustar ainda Porque algumas o coisas. mercado nacional é É. assustador, Mas né? eles Porque às vezes entraram a maioria dos gaps de empresa é crescer muito sem o planejamento, é o que você falou, né? Sim. Às vezes E cresce... não dá conta de suprir Cara, com componente. e a própria concorrência da indústria nacional. aqui. queima, né? Não, é desleal, é desleal. Não, Concorrência. e se você chegar, como já aconteceu com a própria Ankylos mesmo, de ter o implante e não ter os componentes. Eu parei de usar você também. Por causa Por disso, disso. A sem própria- dúvida. a própria- Não, era o Dá. sonho. Melhor A implante. era o própria- sonho do Nobel. Chairside, era... A Nobel no A passado. própria Cirona não conseguia suprir com os componentes dela. dá. Então a Miss, que é da Cirona hoje, Mas, não vai queimar, né? mas por quê? Porque Não, o mas mer- a Miss veio, diferente do Ankylos, a Miss veio para o Brasil completa, com todas as soluções Sim, sim. analógicas Eu falo na questão de digitais. logística mesmo. Tá. De questão de logística de entrega. Às vezes eles não dá pra... Pá, Não é que não crescer, existe né? o componente, não tinha. não tinha... Não tinha pra vender. Tá preso. Como tá, já aconteceu não sei com o outras quê. empresas, as estrangeiras, né? De não ter os Sim, componentes. Não sim. só É. a Ankylos, como outras também. Não, A extrapolando própria para Nobel. Óbvio. não, extrapolando para outra área que não é de implante. Uma vez a gente estava fazendo um curso na Ivoclar Vivadente e aí o catálogo deles gringo, cara, é uma bíblia. Bíblia. Aí o catálogo nacional é um folheto. O Folhetinho. portfólio, né? Aí Pequenininho. o cardápio de produtos disponíveis. Aí a gente olhou, por que não vai? Aí eles falaram, a resposta foi essa. Nós não estamos preparados para o mercado brasileiro. Logística, consumo. Não, Porque tem aqui outra coisa, Anvisa, tudo é exponencial. Tá, Eu nem esbarrei na. também. Nem Nossa, esbarrei, Anvisa, meu querido. Com certeza. nem esbarrei na parte Exato. legal Isso aí da deve coisa. ser uma Eu nem- luta. Nossa. Eu nem esbarrei na parte legal da coisa. Eu vou esbarrar, assim, Logística. falando nomes, escancarado. Eles chegam numa Dental Cremer da vida, o cara fala, eu queria colocar esse produto. Aí tá bom, a Dental Cremer fala, tá bom, eu quero 500 mil de unidades. Ah, não, pera. Calma, moço. Calma. Então, o mercado aqui é um negócio Sim, absurdo. sim. Ele te devasta, se da mesma forma que te eleva, ele te derruba muito. Olha, né? hoje eu tive uma reunião que, assim, é engraçado que é uma visão de... Eu não tenho experiência nenhuma em área comercial de empresa grande, mas é uma visão de dentista. Eu acho que muito desses problemas de abastecimento no mercado brasileiro é porque todas essas empresas mantêm um único estoque central em alguma cidade muito central. No caso da Miss, por exemplo, fica em São Paulo. Então eu falo que eu sou agraciada. Eu peço um Sim. componente de manhã... No dia. De tarde ou no dia seguinte tá. Mas, por exemplo, eu tenho cirurgiões que operam guiado que estão no Mato Grosso. Aí Que demora. estão... Hoje eu fiz um planejamento para um que está no Pará. Aí, para ele, demora 10 dias, 12 dias para chegar lá. Então, assim, Difícil, por que hein? não descentralizar? Coloca um centro de distribuição no sul, um no sudeste, um no nordeste, um no norte. Tem que se preparar. Todo pra isso. mundo vai receber tudo muito mais rápido, É né? isso que eu quis dizer, né?
A questão de depois não entregar. Mas isso é uma tendência. O mercado, eu acho que vai se rearranjando, se automodelando. Você vê, hoje aí eu estava vendo, mudou a resolução das dark kitchens. As cozinhas. As cozinhas. Escondidas, Você vê que antes era um negócio centralizado, você tinha que ir para o restaurante. Hoje essas dark kitchens estão repletas em São Paulo inteiro. Mas bairros... é o pânico dos bairros, né? Exatamente. Lá no bairro que eu moro, por exemplo, tem... tá acabando com os bairros residenciais. Então, no meu não né? tem, porque a população do bairro se juntou e fizeram um baita de um away e os caras não estão conseguindo se instalar. Agora mudou as resoluções lá que eles têm que seguir. Não pode motoboy ficar parado na rua. Tem um monte de coisa que eles... Então, eu acredito que o mercado vai se rearranjando também para isso daí. As próprias empresas de implante, eu comecei fazendo a Neodent, só tinha em Curitiba, depois que elas foram abrindo alguns polos. Legal. Que você tem centros de distribuição. Isso aí vai de acordo com o mercado. Mas me fala uma coisa, Lu. E o feedback dos usuários da Miss? Você tem um feedback positivo, o pessoal continua usando, tem muita gente que só entra para experimentar, ou aquela coisa tá realmente... Você vê que o pessoal entra na Miss e continua falando, não, eu vou continuar usando Miss porque realmente um planejamento. Casos, Isso. Então vamos lá. Primeira coisa que eu acho assim muito interessante, eu conversei muito já com o pessoal da área comercial. Eu já tive dentistas que em palestra minha da Miss falaram assim: nossa, Lu, eu tinha visto isso no Instagram. Como eu vi que era um implante que vinha lá de Israel, eu achava que aquilo era tão caro que não era para o meu mercado. E não é. A Miss, ela concorre com o Neodent. Né? A gente tem hoje no portfólio da Dentsply Sirona o Ankylos, que é o carro... Não vou te chamar de carro-chefe, mas é o top em termos de preço. Ele vai concorrer com Straumann, com Nobel, mas você tem Miss que concorre com o Neodent. E assim, por falta de informação, o dentista, ele quando vê Miss Israel, ele associa Miss Israel caro. Né? Então, assim, precisa comunicar melhor o mercado da acessibilidade desse tipo de implante. O que é mais sensacional é que o que é mais famoso na Miss é a guiada. Então, quando se vê também numa postagem de mídia social, aquela guia com formatinho de uma aranha, né? Um transformerzinho aberto. Que eu acho esse daí é o diferencial. É o diferencial. Né? Mas você sabe que o pessoal não associa, eles não sabem que é Miss. Eles falam assim, olha, a guia de Israel. Porque como Israel é uma referência mundial de tecnologia, né? Quando eles veem a foto da guia da Miss, eles falam assim, é Israel. E muitos dentistas, eles vêm para a Miss por conta da cirurgia guiada. É a porta de entrada. É a cirurgia guiada. Alguns nem compram o kit de cirurgia mão livre. Eles já vão direto para guiada. Porque assim, quando eu for operar mão livre, eu vou operar aquele que eu já tenho no meu consultório, com o meu estoque, que eu preciso acabar com esse estoque no consultório, e guiada vai ser a guiada da Miss. Além da guia, acho que o grande pulo do gato é a questão de não ter as colheres, os hands. Assim, é o kit um dos mais bacanas que tem, sem dúvida. Uma sequência, uma pegada parecida com a Nobel, né? De fresas sequenciais. Escalonadas, né? E eu não experimentei ainda, tô para experimentar. Então, nós fomos... Ó, ele é vagabundo, porque eu falei pra ele, eu planejo pra você, levo a guia pro seu consultório, eu vou junto, eu fico com você na hora na cirurgia, te empresto o meu kit. Não, é verdade, Lu. Nossa, tô até com vergonha agora aqui. Não, mas a gente vai combinar, assim, eu quero experimentar. É falta de tempo, é uma correria danada agora, mas... Imagino. Mas é legal, mas o feedback é legal, né, do pessoal. É legal. Agora, assim, uma coisa que é bacana é que nós temos com a equipe comercial, no Brasil todo, a gente tem os kits que a gente apelidou de degustação, né? Então, sei lá... O João decide que ele fala assim, eu não vou comprar um kit de cirurgia guiada sem saber se eu vou gostar. Sim. Né? Então, o vendedor que cuida da região dele vai levar esse kit para ele, manda antes da cirurgia e tal. Muito bom isso. Você consegue operar um caso, 10, 15, 2 eu tô fazendo no Plane isso. Tá fazendo? Tô emprestando o kit para a pessoa começar a fazer.
Isso é muito legal. Legal, hein? Isso te dá... Eu já entrei em sistemas assim, e tem 4, 5 kits de cirurgia guiadas lá, que ao longo do tempo da implantodontia você fica Tá com um encostado. monte. É. Né? E não é legal. Muito bom, Lu. Eu acho que realmente cirurgia guiada E a deu gente pra falar bastante. não caiu no software, né? Que acho que a gente podia Assim. comentar alguma coisa do software e da impressão e fresagem das guias, né? Acho que nem que for rápido, mas acho que a gente podia falar alguma coisa sobre isso. O do software, Lu, você consegue fazer também o design dos dentes no software da Miss? O enceramento. O enceramento Consigo. digital. Consigo, mas não faço. Tá. Por que eu não faço? Porque se eu fizer, eu só faço em situações assim absurdamente urgentes. Por uma questão de ética, se eu fizer, eu tiro o ganha-pão do laboratório que está por trás. Tá. Entendeu? Eles não ganham. Mas, questão na verdade, comercial. Você faz para planejar, mas depois você tira, porque você usa... Não. Não é referência para você. Tem que vir encerado para ela, é isso? Me vem. É assim, Ah, se o cirurgião me manda o incisivo central, que vai ser extraído e colocado em implante imediato. Então, quando chega o STL, o central, ele existe. Eu peço para o cadista do laboratório fazer a extração virtual. beleza. Vamos pensar o contrário, o molar. O paciente perdeu o molar, Ausente. ele me manda um STL ausente, o laboratório insera para mim. Beleza. O que eu já inserei são situações emergenciais, por exemplo, o Demétrio, segunda-feira, ele fala assim, Lu, minha paciente caiu de bicicleta, quebrou o dente e eu tenho o STL dela... Não, o contrário, ela chegou aqui, eu escaneei e já perdeu o dente, avulsionou. Eu, na hora, coloco um dente no software e a gente a planeja na hora, eu já mando imprimir e no dia seguinte ele tá com a guia na mão. É uma situação específica. Sim, é uma exceção. Mas o software, ele extrai e ele insera. Legal. Esse seu processo de planejamento sempre está linkado com o laboratório ou você tem acesso direto com o cirurgião, o usuário mídia? Direto. É o contrário. Eu faço a ponte com o laboratório. Eu faço a ponte. A gente tem um portal que foi lançado por Israel há 1 ano atrás. Eu estou usando esse portal há uns 8, 9 meses, que facilita horrores para mim, porque eu recebi essas documentações por WeTransfer, né? E hoje elas são obrigadas a entrar dentro desse portal. O dentista ele faz o upload da documentação. Então, mais ou menos entrando naquilo que você estava falando lá do Descore. Portal. Exatamente. Descore, né? Portal Descore. começa a ser para tudo. E no final, na hora que você finalizou o seu planejamento, como que você faz o final do fluxo para a confecção da guia? Tá, bom, primeira coisa, Acho que é legal, para nós é muito Sim, claro sim, isso, sim. mas para quem está ouvindo a gente, às vezes a pessoa se perde aí. uma coisa que eu acho bem legal que eu faço, talvez, nunca conversei com o Luiz, mas talvez ele faça também, que eu acho que o cliente ele se sente acolhido e cuidado. Todo novo cliente que vem para a cirurgia guiada, eu crio um grupo de WhatsApp onde eu tô como planejadora, ele como cirurgião. Se ele quiser pôr o assistente ou o protesista dele, ele põe. E eu coloco as 2 principais pessoas-chave do laboratório. Quem cuida da impressão da guia dele e o cadista. Tá? Então, tudo é conversado, tudo é trocado ali. E o tempo todo ele sabe o que está acontecendo. Então, ele fica amarrado dentro desse grupo de WhatsApp que a gente vai mantendo esse fluxo. É muito legal. E serve também como documentação. Exatamente. Né, Tanto que você tem quando, o histórico. às vezes, o cirurgião, ele sem querer, ele escapa, ele me procura no privado, eu falo, vamos teclar no grupo por uma questão de compliance da empresa Dentsply Sirona. É porque eu lembro tecla no grupo. Porque eu lembro que você, quando no processo de impressão da Miss, tem um protocolo também, né? Então, quando você vai imprimir, não vai ser... Você projetou. Você não vai mandar para o colega, ele vai imprimir na impressora do consultório Não é qualquer dele. resina, não é qualquer impressora. Exatamente. A gente passou na verdade, você entrega o fluxo completo. Você vai enviar a guia para ele. Sim. É diferente de alguns que o colega pode fazer a guiada Você chairside, Você pode né? comprar só o planejamento, você pode comprar só a impressão. Imprime a guia. A questão do sistema mas sabe MIS que isso é uma coisa... passa por você até o final e a entrega da guia depois é feita exclusiva, com uma impressora exclusiva, né? É assim, para guia ela ser chamada de M-Guide, que é a guia oficial da MIS, obrigatoriamente ela tem que passar por esse fluxo completo. O que a gente tem visto
Em alguns países que não tem o Planning Center da MIS, que eu falei para vocês, nem todo o país tem como é que o eles Planning fazem? Center. Então, é planejado no software da MIS, por um planejador da MIS, é desenhado no software, mas esse STL, o STL da guia é fornecido para o dentista imprimir no consultório ou é fornecido para o laboratório que tem a impressora. Não é chamado de M-Guide e o dentista, ele, antes de ser fornecido esse STL, ele assina digitalmente, tipo um DocSign da vida, que ele é totalmente responsável por qualquer alteração de posicionamento, de falta de acurácia que isso possa ter nas variáveis da impressão que ele está criando. Mas no fluxo completo também você não pode ser responsável pelo... É que assim... Pelo mas executor. deixa isso evidente. Só que aí, o que ela está colocando é o seguinte, é por isso que é um software dedicado, só uma pessoa que faz o planejamento, mas você tem uma certificação da empresa. Então, assim, para ser o M-Guide, que é a certificação da empresa... Sim, sim. Então, mas é perigoso isso. Sim. É que eu tô querendo Mas assim, chegar. qual é a grande vantagem do portal? Antes de ter o portal, o dentista, o cirurgião que vai operar MIS guiado, ele preenchia um PDF interativo que a gente chama de work order e ele tinha que assinar manualmente, carimbar, escanear e me mandar. Hoje, quando ele fecha o fluxo lá no portal, que ele envia, faz o upload, preenche as informações, no finalzinho tem Warranty and Liability. Quando ele clica que ele está ciente daquilo, ele é totalmente responsável pelo resultado da cirurgia. Vou dar um exemplo. A gente praticamente não teve nenhum tipo de intercorrência durante essas 680 guias, tá? Mas, por exemplo, já teve caso do implante ele ficar aquém da posição final que ele deveria. Quando eu fui ver, o cirurgião não usou o que a gente chama de bone meal, que é um aplanador de platô ósseo. Então, não desviou, mas as fresas, ele não percebeu que por ele não ter passado aquela fresa, as outras fresas não chegaram no final da anilha. Então, tudo foi fresando a quem o implante ficou mais raso do que deveria. Então, assim, eu não tô lá dentro do consultório na hora da cirurgia para ver se ele não fez o passo a passo errado. Mas isso, quando ele clica lá no warranty e o liability, ele já assumiu essa responsabilidade. O que eu tô falando da impressão é assumir uma terceira responsabilidade, que é pela impressão. Vocês sabem que impressão 3D é a coisa que tem mais variável para dar sem dúvida. ruim. Nossa Senhora. É impressão. Ô, Lu, e a MIS, no caso específico da MIS aí, o sistema da MIS entrega a guia pronta. Pronta. E é fornecido para o dentista aonde é impresso, que resina é usada, que impressora é usada. A gente tem uma existe única impressora no Brasil que foi homologada pela MIS. A gente levou 6 meses para conseguir começar. É a Cuser, né? É a Cuser, é a cara print. A gente mandando o corpo de prova para Israel e vinha reprovado. A gente tinha umas impressoras que a gente achava que era o Master Blaster das galáxias dentro do laboratório. Não dava. E foram aprovadas só para modelo. E resina? Então, a cara Cuser, aí é que tá. Toda vez que a gente quer as coisas muito abertas, as variáveis para dar ruim também são maiores. A Cuser, essa impressora, a cara print, é uma impressora que ela só consegue trabalhar com a resina da própria Cuser. E é uma resina anvisada, foi a primeira resina de impressão 3D anvisada aqui no Brasil. Anvisada é que a turma queria... Anvisa. Querer ser copiada também. Ô Lu, mas eu abri aqui do Exocad, ó. Todo o relatório do Exocad vem isenção de responsabilidade. Todos os softwares de planejamento de cirurgia guiada tem isso aqui. Sim, tem que ter. Porque você não sabe o que o cirurgião vai fazer lá na hora da cirurgia. E mesmo a responsabilidade legal... Deu alguma coisa errada, cara, não é o Planning Center que é o culpado. Lógico que não. É o cara que operou. Sabe uma coisa que é muito comum, eu imagino que seja também nas outras empresas de cirurgia guiada, a gente frisa assim, olha, a cirurgia é guiada do começo ao fim. Desceu o implante no motor, deu aquele torque que o motor fica bobo e tira...
Não tira a guia da posição, porque nós temos os insersores as chaves de inserção de implante de catraca guiada. Sim, Entendi. Aí o cara, o que o cara faz? O cara Tira e vai na mão. e vai na mão. Acabou o guiado dele. Se eu não tô lá para saber se ele tá fazendo aquela porcaria ou não, o que vai acontecer? Estoura. Esse é o maior déficit da entrada da guiada. Uma coisa começar com um caso difícil. Tem alguma característica da anilha da Miss? Alguma diferença, não? Você vê... João, eu não tive oportunidade. Ela tem um chanfro. Eu preciso visitar ele. A Pleno tem. A Pleno tem também. A Pleno tem. Pra que... Não, na verdade, na Pleno tem na haste da broca. No corpo da broca, mas a anilha ela é circular. Redonda, circular. A nossa anilha tem um chanfro. Ela tem um chanfro pra não travar. E passar irrigação. Passar irrigação, talvez. Exatamente. Pode ser uma característica. Legal, a gente falou as características da guia aí. Mas, Lu, só para finalizar essa coisa do Planning Center, o que eu falo pro cliente? Eu vou mexer no computador, quem vai pôr o implante é você. Sim. Então, assim, aonde você quer que eu coloque? Isso aí. Quem decide a posição final do... Exato. Por exemplo, às vezes você abre um Eu só planejamento... tô apertando o botão. É isso mesmo. Às vezes você abre um planejamento meu, porque uma coisa que é muito legal do planejamento da Miss, que os nossos softwares no mundo, eles estão interligados. Então, por exemplo, eu tô aqui no Brasil, eu consigo ajudar um planejador que está em Berlim, na Alemanha. É só eu compartilhar o caso. E o nosso professor, que é o nosso professor de Israel, ele tem acesso a todos os planejamentos do mundo inteiro. Então, por exemplo, ele pode entrar na minha máquina e pegar um planejamento de um molar superior que eu já combinei com o cirurgião, tá, sei lá, tá metade do implante tá dentro do seio maxilar. Porque o cirurgião me falou na hora do planejamento que ele vai fazer levantamento de seio com enxerto. Então, se você abrir o software e olhar aquele implante ali, você vai ter um troço, porque ele tá inteiro no seio. Mas vai fazer parte da cirurgia. Todo um processo. É isso que ele falou. Responsável pelo posicionamento final. Senão é uma iatrogenia assinada. Eu falo que eu piloto o mouse para orientar. Então, isso é uma coisa que eu tô amando. Inclusive, vocês viram que eu pus no grupo que eu vou fazer o curso de tomografia do Mike. Eu tô, assim, aficionada por diagnóstico através de tomografia. E eu tenho descoberto os acidentes anatômicos nos pacientes. Eu não tive tempo de... Cara, eu achei o preço tão acessível. E você não muito precisa... legal. E é online, né? Mas você não precisa assistir síncrono. Você perdeu naquela noite, você não assiste pôde outro assistir. Assiste dia. no seu momento. Né? Eu vou fazer também, cara. Tão barato, barato. parceladíssimo. Achei ótimo. Meu, e com ele... Muito bom. É top. Ele é muito simples. Esse protocolo da Miss cria um filtro muito grande de segurança, de não pulverizar, de não entregar na mão de qualquer um, assim, sem ter uma experiência clínica, né? Não é recomendado para nenhum plantodontista que está começando pegar a guiada como referência. Não, cirurgia guiada não é para amador. Não é para amador. De maneira nenhuma. Se tiver e é justamente isso, né? Nivela muito, mas a pessoa tem que estar preparada a chegar guiada e conseguir operar modo raiz, a mão livre. Se precisar. Você sabe que eu tô me aventurando ao fazer umas cirurgias. Bacana. Eu tô operando guiado. Agora... só que assim... Fica safadinha, hoje, né? por exemplo, hoje eu fiz uma cirurgia guiada no meu consultório de um paciente meu. Mas o meu cirurgião tava lá. Legal. Porque eu não sou cirurgiã, eu sei das minhas limitações, então eu não vou me aventurar. Legal. Não, se der uma intercorrência, eu não sei abrir um retalho, eu não sei explicar um sangramento, não rola. Sabe o que é muito legal isso pra você? Porque você vai ter o senso tátil da cirurgia. Na hora que você operar, ter a discussão dos grupos com os cirurgiões, o feedback vai ser muito legal, porque a cirurgia guiada ela tem um senso tátil, mesmo que ela te prive de uma cirurgia convencional, que é totalmente controlada nas sensações da mão ali, né? A guiada tira um pouco isso da gente, totalmente né? tato. E você ter essa sensação e poder operar vai trazer muito mais Agora, recurso de tudo que você já tem, né? Uma coisa que a gente não pode deixar de falar, que a gente está sempre falando aqui na posição do dentista, do cirurgião, mas a experiência do paciente, quando ele é operado, guiado, a gente é sensacional. Nossa.
Eu tive um cliente, cirurgião cliente do Planning Center, que depois ele foi me dar o feedback, e eram 4 implantes. Ele falou assim, Lu, você não sabe, terminou a cirurgia, tipo, eu coloquei os 4 implantes, e assim, para facilitar, isso é uma coisa minha, eu acho que o Luiz deve fazer isso também. Eu procuro, na hora do planejamento, pensar no passo a passo dele na hora da cirurgia. Então, a gente, se possível, coloca 4 implantes, coloca 4 implantes iguais, que ele vai usar a mesma sequência de fresa. A gente muda o offset para poder... Para otimizar o processo. Raramente, na mesma guia, ele tem anilha estreita e anilha standard, para ele ter que trabalhar com vários kits. Quanto menos componente, menos variável, menos erro. Porque a proposta da MIS, né? MIS significa Make It Simple. Né? Então é tudo muito fácil, simplificar, os kits são enxutos, enfim. Aí ele virou pra mim no feedback e falou assim, Lu, lembra aquela paciente, daqueles 4 implantes, eram 2 molares de um lado, 2 do outro. Então, você não sabe, assim, porque a gente escolheu o mesmo implante, eu fresei com as mesmas fresas, e assim, a cirurgia terminou em 20 minutos. E ela me questionou. Ela falou assim, escuta, você me cobrou aquela grana a mais por ser guiado e só demorou 20 minutos? Exatamente. Só que ele foi esperto. Só a pecinha. Sabe o que ele falou pra ela? Ele foi espertíssimo. Ele falou assim, então, você sabe quanto tempo eu fiquei te operando com a doutora Lu no software pra que aqui durasse só 20 minutos? É a história que a gente fala do planejamento, né? Você tem 10 horas para cortar uma árvore. É isso aí. 9 70 Machado, exatamente. 70, exatamente. Isso aí. Aí eu falei pra ele assim, A pecinha do navio, né? Você foi muito esperto. Ou então o que você pode fazer, que é o que eu recomendo com quem começa a trabalhar com laser no consultório, que eu passei por isso também. Cara, você vai lá na Santa Efigênia, compra aquela maquininha de gelo seco. Na hora que você terminar a cirurgia, assistente pisa, faz aquela fumaça, que é pra você valorizar. Gourmetiza o processo. Você gourmetiza porque a cirurgia, que era pra demorar 2 horas, demorou 20 minutos. Você tem que valorizar o passe. Porque é impressionante a rapidez. Impressionante a rapidez da cirurgia guiada. Eu já tive caso de paciente falar, mas você pôs mesmo, doutor? Tá lá dentro o implante? Você fez? E radiografar e mostrar, olha não, aqui, eu ó. sempre radiografo. Você tem um pininho a mais, não um a menos. Isso aqui é diferente. Legal. São os A experiência questionamentos. do paciente é sensacional. Vamos mudar a vinhetinha lá? Principalmente quando o cara tem critério de comparação, né? Ele já fez algo e tá fazendo... Eu já vim preparado para Se sofrer. ele já teve a experiência... É que nem a experiência da moldagem com a experiência do escaneamento. É isso aí. Lu, eu sei que você já falou algumas coisas aí da posição do Brasil na odontologia no mundo. E eu sei que você teve uma experiência também que você acabou entrando num barquinho lá na Amazônia? Na Amazônia. Cara, excelente. Verdade. Quando você contou essa história pra mim aí, eu achei bem interessante, muito legal. Uma experiência única. Imagina a grega, 2 metros, entrando lá. num barquinho no meio da Imagina- Amazônia. Imagina os índios vendo ela entrando ali. Será que embaixo Ela queria tirar foto com eles e eles queriam tirar foto com ela, né? Nossa, que pele clara, olha. Onde você veio? O ET, eu fui o ET Eu lá acredito. Mas No meio. como que chamava a ONG que estava por trás disso daí? Então, naquela época chamava-se Doutores Sem Fronteira. É, eu lembro. Ah, tá. Só que existia um outro programa, Doutores Sem Fronteira, de médicos que saíam... Médicos Sem Fronteira. Não, mas tinha um Doutores, diferente do Médicos Sem Fronteira, tinha um outro chamado Doutores Sem Fronteira, que tinham médicos. O nosso sempre foi só dentistas. E teve uma ação judicial que o grupo de dentistas a gente perdeu. Então, hoje chama-se Doutores da Amazônia, porque o grupo de dentistas do antigo Doutores Sem Fronteira só faz ação na Amazônia. E como eles não puderam mais continuar com esse nome, então mudou para Doutores da Amazônia. Tem uma outra ONG que eu conheço também que chama Doutores das Águas. Que é uma outra com barquinho também, mas médico, dentista, cabeleireiro... População ribeirinha e vai atender. Isso, exatamente. Acaba pegando. Nosso não era um nas barquinho, palafitas não. e tudo mais. A gente dormia, a gente morava no barco. É, por sim, 15 sim. dias. Barco É um hotel. barco. Não, mas é assim também. É um catamarã gigantesco que só consegue sobreviver numa água sem onda, óbvio, né? Mas ele tem um calado largo
Então é muito legal porque você tem estabilidade. dá estabilidade e você tem... A gente morava, tinha um andar só dos apartamentos. Foi uma experiência, gente, sensacional. Primeiro porque foi muito legal, porque ninguém imaginava, né? As pessoas sempre tiveram uma imagem minha muito lady, né? Muito fresquinha, presença. cheia de historinha. E de repente eu me enfiei lá. E se mostrou de verdade. Legal. E vocês que me conhecem melhor, vocês Sim. sabem que eu permeio entre Louis o Vuitton luxo e e o lixo, né? Com facilidade. Com facilidade. Ela vai da Louis Vuitton Não, na verdade mostra passear. mostra o seu poder de adaptação, só isso. É isso daí, resiliência. Resiliência isso aí. total, mas foi legal. Mas, Lu, e falando de Brasil aí, você que rodou já bastante na parte do Brasil, e você vê que a gente ainda em São Paulo, a gente consegue encantar muita gente com o digital. Então, eu imagino assim, você entrando nesses lugares mais remotos do Brasil, como que você vê essa perspectiva da odontologia digital nesses lugares? Então, eles são mais ávidos pela odontologia digital justamente por conta das dificuldades que eles têm do que nós aqui. Então, eles têm um motivo a mais, né? Muito. A gente aqui Necessidade, né? A gente tem um laboratório de prótese maravilhoso em cada bairro em São Paulo. Por exemplo, Rio de Janeiro, mesmo no Sul, em Porto Alegre, Curitiba, até Florianópolis, tem grandes, Belo Horizonte. Eles não têm. Como para exemplificar isso que você está me perguntando, eu tive a oportunidade de treinar uma dentista em Tangará da Serra. Vocês sabem onde fica Tangará da Serra? Tangará é um município nem escrever isso. no Mato Grosso. Ela é um município que fica mais perto da Bolívia, da divisa com a Bolívia, do que, por exemplo, de Cuiabá. Tanto que eu fui treinar essa dentista lá, fui treinar de Serec. Ela comprou uma Omnicam. Inicialmente eu não tinha entendido, porque todo mundo, não importa que lugar que você está do Brasil, quando você compra um Serec, você vem para a famosa academia da Dentsply Sirona no Morumbi, em São Paulo, né? Que não basta ser São Paulo, é no Morumbi. Tem todo o glamour. E ela me chamaram, você vai treinar uma dentista em Tangará da Serra. A primeira coisa que eu fiz, entrei no Google Maps, vamos ver onde é que está Tangará. Onde estás, coração? Aí o Google fez assim, divisa com a Bolívia. Jesus, né? Lá vamos nós. Fichinha pra quem foi pra Amazônia. Não é nada. Mas olha que legal, eu fiquei super surpresa. Vocês sabem qual é o maior, o município com o maior PIB do Brasil? Você tá Tangará da Serra. Sério? Juro. Sabe por quê? São os reis da soja. Caraca. Sabe o que é Tangará da Serra? Tangará da Serra é Las Vegas. Já ouvi, mas não... Alguém chegou em Las Vegas sem ser de avião? Vocês já foram para Las Vegas de carro? A partir de Los Angeles? Você lembra que você tá no meio do nada, do deserto? Sim. Abre um Você olha lá no finalzinho, lá você... Começa luzes e aquela coisa. Nasce, então, brota ali. Tangará da Serra é isso. O marido dessa dentista, ele foi me pegar no aeroporto de Cuiabá com uma Amarok. Daí vocês já vão entender o porquê que eu tô enfatizando a Amarok. Eu nunca tinha andado numa Amarok. Aí ele virou pra mim e ele falou assim, Lu, sabe o Olacírio de Moraes? Eu falei, claro que eu sei. Aquele velhinho que sempre anda com um par de modelo. Ele falou, o rei da soja. Eu falei assim, então, quando eu te falar que vai começar a propriedade dele, começou. Enquanto eu não te falar que terminou, não terminou, tá bom? Tá bom. Aí pá. Tá, começou. 50 quilômetros. Beleza. Não, muito mais. Essa Amarok é a única sobrevivência da estrada de Cuiabá para Tangará. Porque a estrada é mega esburacada de terra. E aí só dá com essas grandes caminhonetes. Aí, assim, 3 horas de carro de Cuiabá para Tangará. Aí chegou uma hora que eu percebi que ele se empolgou com a história que eu vou até contar pra vocês, que é o motivo que eu fui treinar ela lá e ela não veio pra São Paulo. Aí eu virei pra ele e falei assim, Júnior, acabou, né? Ele, o quê? Eu falei, as terras do Olacírio. Não ainda, a gente já tava 2 horas. Assim, soja. E aí quando eu cheguei na cidade fez todo sentido. Mas essa dentista, olha que coisa sensacional. Ela trabalhava
ela tentou trabalhar com os laboratórios de prótese lá na região do Mato Grosso, sem sucesso. É uma menina com uma formação de prótese na USP, com o professor Mori. Então, ela é da época que moldava com anel de cobre. Imagina o nível de exigência dela, super criteriosa. E aí, ela começou a trabalhar com um grande laboratório aqui em São Paulo. Vocês têm noção do fluxo dela? Quando ela moldava e mandava, imagino. Quantos dias Uma depois semana? ela recebia? Mais. 25 a 28 dias. Porque uma semana, às vezes era pro cara produzir de ponta, é 20 dias às vezes. Fluxo longo, hein? Muito longo. Sedex, 3, 4 dias. E o grau de Aí, exigência 3 do pra voltar, paciente 3, 4 daqui dias pra de voltar. São Paulo e de Tangará da Serra é o mesmo. Aí a Cirona fez um mesmo, cálculo ser humano. para ela que se ela mandasse o escaneamento, que na Aquela mesma metade. semana, ela tinha um fluxo de 25 a 28 dias e que na mesma semana ela receberia a peça fresada. Porra, já Ela falou, vamos lá. Só que assim, ela ficou um ano sem trabalhar porque ela teve um menino, dos 2 filhos, o mais velho, o Alexandre, ele teve leucemia. E todo o tratamento do menino foi aqui em São Paulo, no Einstein. E o menino, infelizmente, depois de 3 transplantes, 2 da irmãzinha, ele faleceu. Então, assim, quando o pessoal da Cirona falou para ela assim, olha, tão legal, você vai comprar um Serec, você vai lá para São Paulo para treinar, assim, ela tinha sensações de pânico, começava a suar frio, dela pensar que ela ia entrar no avião e ia voltar para São Paulo, porque isso remetia ela ao tratamento do menino. Sim, não, então, vamos fazer diferente. O treinador vem até você e lá fui eu nessa jornada. Eu me lembro que eu cheguei lá na quinta-feira, eu treinei ela na sexta, sexta e sábado, no finalzinho da tarde, eu tenho foto disso, no finalzinho da tarde do sábado, ela escaneando, então eu tenho uma foto com a posição trocada, ela escaneando, eu como assistente dela. Então, a gente mandou pelo portal Connect. Obviamente que os meninos não abriram aqui, os cadistas não abriram no domingo, abriram na segunda. Ela recebeu a peça na mão dela na quinta-feira para fazer a cimentação. Legal, hein? Olha Pra o tanto que o eles, fluxo dela já encurtou. mudou tudo. Então, Se encantou. voltando a responder a pergunta de vocês, quanto mais distante, Mais quanto faz sentido. mais faz sentido o digital para eles. Ô Lu, então assim, acho que você me deu um insight aqui do quê? Regiões distantes. A pessoa tem um scanner, que a gente estava conversando com o Rafa. Ela aprender a fazer um cursinho de maquiagem, para não ter, de repente, uma volta, não vir uma cor errada. Sim. É um baita caminho, Se é o perfil não é? dela, se é o Sim. perfil dela, Sem o dúvida. Chairside é... Você entendeu? É o que você falou pro Rafa agora. Pedi a 3,5, veio um a 2, tal. Sim, né? sim, pequenas... Aí, Quantos, né? porque não vai vir tudo em cima da pinta sempre, Então, né? essa mesma dentista, depois de um tempo, eu falo a gente porque a doutora Glaucia Tamaki, que eu amo de paixão, que é a dona da Cota, a Cota lançou um forninho, O mini glaze. o mini glaze. E daí... Tem. Que é Aí- só pra stem, né? aí nós falamos para essa dentista lá de Não, não, Tangará. Cristaliza cristalização Max e tudo. também. Não. Não cristaliza. Mini Não. é só Não. maquiagem. É só né? maquiagem. É só maquiagem. É só... Ah, não, o tô confundindo com Não, é um... Tem o é um- cota é um para mais cristalização, que é Eu tive já um deles. o que ele já teve. O mini glaze Ele é pequenininho, parece Tem- uma cafeteira. tem que saber operar, tem seu critério, mas ele cumpre honestamente. Mas o que eu quis dizer? Um curso de um dia de maquiagem, Pronto. com um forninho desse, você resolve muito. Então, mas essa coisa. dentista de Detalhe, Tangará fez isso. Ela detalhe. comprou o forninho do mini glaze, o ceramista do Lab forneceu para ela, ensinou ela Olha que legal. por exemplo, Pra você mim, recebeu a 2, é um mas a detalhe. cervical precisa ficar a 3. Você vai fazer tá assim. facinho. Porque você Você imagina lá. Receitinha de bolo, né? Viu? Imagina lá em Tangará, comigo. ela recebeu uma coroa que a cervical não ficou legal e ela tem que tem que mandar a voltar. coroa para São Leva a Paulo. família lá Não, pra porque eu quis casa. dizer, ela resolveu com o scanner, ela resolveu parcialmente. Sim, sim. Essa Agora- questão do Sim. tempo. No meu momento. É um caminho bem inteligente de Sim, fazer. Rafa, eu acho. É um caminho bem Ô, Lu, inteligente de fazer. E outra coisa também, você tem mais ou menos uma ideia pela Dentsply Cirona, mais ou menos quanto de dentista a gente tem no Brasil já dentro do fluxo digital? Já me fizeram essa pergunta, não faço a menor ideia. Eu sei que hoje a quantidade de DI é muito superior a chairside, mas muito.
Muito, assim. Por causa da nova Omnicam, né? Não. Por causa do modelo de negócio. Tem Modelo de website. negócio. Modelo de Website. negócio. Mas que mudou muito com a Flexible, Não, A F? não. Já A era F, antes? Não, já era. Com todas Já as outras era? empresas. Tô falando no geral, João. No geral. Geral. No geral. Tu falei que eu entendi que ele tinha perguntado da Netspline. Aliás, por falar Perdão. em lançamentos, né? Voltar aos lançamentos, ele me falou da F agora. Nós tivemos um dia só de treinamento da nova Prime Scan Connect. E agora sim ela vem já instalada no notebook da DS. Só que não desenha, né? Só Connect. Não, só Connect. E só vai funcionar conectada no Core, no DS Core. Então é a Prime com... É a Prime com notebook. É o que eles estão chegando Qual é? no mercado, que é isso, o cara quer escanear. Não, diferente da F, Rafa, porque a F, isso é uma coisa muito importante se falar, tá? A F Não é portátil. A Alemanha nunca deixou falar que é portátil, ela é acquisition É flex. flexible, tá bom? Tanto é que E ela vem um PC, isso, nenhum ela sempre foi tem um vendida cabo de num 15 PC. metros. Pronto. Pra amarrar sempre. o paciente. Beto Tá? Carreiro. Tipo isso. Mas assim, a gente não falou disso quando você falou lá de Alemanha. Você viu, vai ter lançamento próximo da Sirona ou não? DS. A Prime Scan é com o... certeza. DS, provavelmente. Não, no IDS eu não sei. Nada disso eu sei quando vai chegar no Brasil. Por exemplo, a Prime Print eu não sei quando vai ser lançada no Brasil. O DS Core eu não sei quando ele vai funcionar no Brasil. Que mais que eu não sei? O Sure Smile. Eu tive um dia inteiro de alinhador só de Sure Smile, das vantagens do Sure Smile. Nós também não sabemos quando ele vai ser lançado aqui. Tem todas as questões que o Demetrio falou de regulatório do Brasil. E eles vêm extinguir alguma coisa de Omni? Nada. Não. Nada. O que está já descontinuado há muito tempo é o... o que vai descontinuar é o software Serac Orto. Que vai vai Mas a agora... parceria com a Invisalign, Não, né? não, Com a não Line. não é por isso. As Omnicans, a parceria é para o resto da vida, é vitalícia, Tá. as Omnis, com a Invisalign. A questão é que com o DS Core, como vai ter aplicativos ligados no DS Core para você fazer as simulações de movimento, de DSD, Sim. você não precisa mais de um software extra como o Serac Orto. Então, o Orto vai ser descontinuado. Legal. Provavelmente vai ser alguns ADDs que você tem dentro dos softwares, né? Sim. Putz, é fogo voltar no tema, mas a gente não falou, né? Antes da Lu chegar, a gente até comentou, né, do vídeo que ela fez e do Sérgio Meiga também, que eles entraram numa sala com não sei quantas Prime 1000 lá. Imagina. Sim! Com a musiquinha da Disney. É. Demais. isso daí. Aquilo lá é assim, é o salão do automóvel. Disney, né? É que assim, Disney, o que Disney, acontece? Os nossos treinamentos, a grande maioria foi feito dentro do centro de treinamento lá de Bensheim, que é na fábrica. E aí é sensacional, porque diferente, por exemplo, aqui da Academia do Brasil, que cada aluno tem um scanner, mas você escaneia o manequim na mão, lá as bancadas, você tem uma cabeça... E você tem uma cadeira da Sirona na bancada com as pontas. Você tem um microscópio Zeiss para cada aluno. E cada aluno, cada bancada, nós temos um número. Então, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Aí, quando a gente sai e entra na sala das fresadoras, não sei se vocês viram no vídeo, que as Tem a fresadoras, numeradora. os Prime Tem os News, elas números. são numeradas. Sim, a gente... Então, assim, o Rafa deu isso. O Rafa é o box 3 do centro da sala de hands-on. A hora que ele aperta o start da fresadora, ele levanta, ele entra na sala de fresadoras, ele vai na 3. Aí. Já tá fresando o trabalho dele. E as Bacana, primes hein? prints também. Você tem as primes que você acessa para... Deixa eu te fazer uma pergunta quanto às Primes. As Primes 1000. Ela, até pouco tempo, não estava fresando bloco feldspático, né? Você fala da Prime 1000. Da Prime 1000. Prime 1000, É. a fresadora. Porque tava só no software, só para IMAX, por enquanto. Zircônia, E Zircônia. E acho que o Tessera também, o silicato lá, acho que fresava. O Tessera sim. Sim, Inclusive, a gente Tessera. Tessera, que é o que entrou agora, Entrou agora. A gente teve aula de Tessera. É que assim, Demetria, como eu não sou chairside, eu sei que a Prime 1000, ela é um pouquinho
também por conta, para você ter uma qualidade, tudo que é mais amarrado, a gente estava falando das impressoras, tudo que é mais amarrado, ele é mais amarrado, mas você tem o benefício da qualidade lá na frente. Então, a qualidade da fresagem da Prime 1000 é bem superior de uma MCX, uma MCXL. Mas eu não sei te falar exatamente, eu sei que ele tem umas limitações de bloco, eu não sei te falar assim, o que tá fresando, o que abriu, o que não abriu, o que não, Entendi. O que não fresa. Legal. Então eu acho assim, eu acho que a gente já falou bastante coisa aí de nível Brasil, né? E falamos de guiada, a Lu já contou a historinha dela. Nós já estamos Uma bela história, né? praticamente no final do nosso... Você vê como passa, Lu? Quarto. É rapidinho. Gostou, Lu? Muito. Muito legal. Sabe que eu queria? Que ele fizesse uma foto nossa, assim, aqui, ó. Show, vamos fazer. Sim. A gente tá... Vamos fazer. A gente precisa Mas antes eu postar queria isso, falar uma né? coisinha aqui rapidinho, né? Que atrás de uma mulher tão empoderada, né? Cheia de propósitos, né? A gente teve o privilégio de conviver com você, né? E saber que tem uma mulher solícita, doce. E estamos muito felizes aqui de você estar presente aqui conosco. Não foi escolhido ao acaso. Nossa primeira Ah. convidada. Tá? Não foi ao acaso, não. Foi... Assim, eu vou chorar. Tinha que ser com você. Né? A gente sente muito orgulho quando a gente vê alguns congressos ali cheios de homens, né? Aí vem lá a Lúcia Argologos, representando não só as mulheres, mas a gente que te quer tão bem. Continue sendo assim, distribuindo toda essa sua capacidade e ser essa mulher que aonde chega mostra presença e é marcante. Obrigada, querido. Tá bom? Obrigada. Você é. Obrigada pelo convite. Tá? E tô muito, muito contente mesmo de estar aqui, de rever vocês. E vai voltar outras vezes, né? Vai Ah, sim. com certeza. A próxima a gente põe um vinho pra você. Não, eu adorei. Não foi no tá? seu nível. Imagina. Não nos preparamos ao seu nível, mas você sempre se adapta. Mas a Com gente está certeza. programando aí pra gente fazer um podcast e a mulherada assumir o negócio de você é uma delas, com certeza. Legal. Então a gente vai chamar alguns nomes ali. Aí a gente vai combinar isso daí direitinho, que vai ser bom. bem bacana também. Muito bom. Mas olha, Lu, aqui você está em casa, Que delícia, mais do que muito bom, nunca, muito feliz. as portas abertas aí para você. A gente conta bastante com você também, tanto na parte de atualização, o que a gente aprende com você assim, é absurdamente muito válido, muito gratificante. E você tem um jeitinho todo especial para com essa didática assim, bem bacana e impressionante. Nasceu para coisa, Presença. né? Nasceu para coisa, Lu. Tem que Obrigado mais uma vez. super grega. Obrigada. Isso aí. Muito bom.